E aí pessoal, tudo bem? Voltando aqui para casa, fiquei alguns dias fora, estava viajando na casa dos meus pais e também peguei alguns plantões, né, seguidos para trabalhar. Não sei se vocês perceberam, as últimas gravações estavam bem ruins, né? Só o áudio, muito barulho, chieira. E voltei para casa, estou inclusive procurando um lugar melhor para gravar, um lugar mais sossegado. Apesar de que aqui nesse lugar é aberto, mas tem o barulho do trânsito, perdão, tem uma obra ali do lado, então devagarzinho a gente vai adaptando e vamos caçar, procurar aí o melhor lugar, né? Providenciar o melhor lugar para nossa para a gravação aqui do estudo da lição da Escola Sabatina. Inclusive, os ambientes não estavam tão bons que em outros dias, mesmo estudando a lição, não tive como gravar. Ia ficar muito ruim, né? Até para gravar só o áudio, como eu fiz lá na casa dos meus pais quando eu estava lá, eu tive que ir para o banheiro para gravar, né? Mas a gente não pode parar de estudar a lição e vamos seguir aqui no comentário da lição da Escola Sabatina. Essa aqui é a primeira lição do nosso trimestre, a lição que estamos estudando, Cristo em Filipenses e Colossenses, né? E como eu disse na primeira lição, hoje é sexta-feira, dia 2 de janeiro. Inclusive quero desejar a você, eu que não gravei ontem, um feliz ano novo, que Deus abençoe você e a sua família e que acima de tudo nós possamos nesse ano, durante todo o ano e para o resto das nossas vidas, buscar aprender mais da palavra de Deus, aprender do nosso Senhor e buscar a presença dele em nossas vidas, tá bom? Então, hoje é sexta-feira, a lição dessa semana teve como título Perseguidos, mas não abandonados. O verso para memorizar, alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, que está em Filipenses no capítulo 4, no verso 4, e o curioso é que Paulo diz, alegre-se sempre no Senhor, mas ele estava preso, mas ainda assim ele nos ensina a não desanimar e a sempre buscar a presença de Deus, a confiar que tudo tem um propósito e que Deus tem tudo também sob controle, né? E aí nós passamos o domingo, que teve como título Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, né? Paulo sempre diz assim, eu prisioneiro de Cristo, provavelmente nos mostrando que ele estava prisioneiro por causa do Evangelho, né? Ele estava sendo perseguido por ser um pregador do Evangelho, né? Por amar a Cristo. Na segunda-feira, Paulo em algemas, né? E mesmo em algemas ele procurava fortalecer os irmãos a quem enviava as cartas. Na terça-feira, Paulo em Filipos, e a lição vem trazendo para a gente que Paulo recebe um chamado para ir à Macedônia, para ajudar. Ele ouve um chamado do Espírito Santo para ir à Macedônia para ajudar provavelmente alguém, mas ele não chega a esse alguém especificamente, mas ele monta ali um centro da pregação do Evangelho naquela região, onde alcançaria várias outras cidades, né? Ficou um lugar estratégico. O estudo de quarta, Paulo em Colossos, e tem aqui destacando um pedido que Paulo faz em relação a Onésimo, né? Para que ele pudesse ser recebido de volta pelo seu Senhor, mas dessa vez não como escravo, mas como um servo e útil na palavra de Deus. Se não me engano, Paulo pede a Timóteo que o recebesse de volta. Deixe-me ver. A Filemon. A lei romana exigia que Paulo devolvesse o escravo Onésimo a Filemon. Perdão, foi a Filemon e não a Timóteo. E ele pede a Filemon que recebesse o Onésimo de volta. Provavelmente o Onésimo havia ou fugido, né? E agora ele estava querendo restituir Onésimo a Filemon, mas ele pede que Filemon recebesse como servo e uma pessoa útil na pregação do Evangelho também. Ontem
as igrejas de Filipos e Colossos, Paulo se dirige a essas igrejas, aos fiéis da igreja como santos, né? E também dá aqui uma aparência também de igreja organizada, como está aqui no livro de Filipenses, no capítulo 1, do 1 ao 3, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipenses, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. E aqui vem falando que Paulo chama ali os irmãos, né, de santos, e aqui não tem o sentido de beatificar, como é que fala? Quando o líder religioso ali canoniza, né, santificando a pessoa, não é nesse sentido, né, mas é no sentido de que somos, o povo de Deus é separado para o fim, que é a pregação do Evangelho, e não de santo como pregam por aí na Igreja Católica, por exemplo. E hoje, sexta-feira, para a gente finalizar a lição da semana, tem um estudo que é adicional, que diz assim: Deus escolheu você para a salvação por meio da santificação, do Espírito e da fé na verdade. Portanto, permaneça firme. Então, Deus nos escolheu, ou seja, Deus quer nos tornar santos, ou seja, separados para essa pregação, para a pregação do Evangelho, e nós devemos nos santificar cada vez mais por meio da fé na verdade. Se você servir a Deus com fidelidade, enfrentará preconceitos e oposição. Ainda assim, não permita que a injustiça o irrite, nem retribua o mal com o mal. Uma orientação valiosa para nós. E para finalizar aqui no finzinho, vai dizer assim: para cada pessoa que está crescendo em Cristo, haverá momentos de luta intensa e prolongada, pois os poderes das trevas estão determinados a impedir esse progresso. Contudo, enquanto mantivermos nossos olhos fixos na cruz de Cristo em busca de graça, jamais cairemos. O Redentor nos promete: de maneira alguma deixarei vocês. Nunca, jamais o abandonarei. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, que tenhamos também essa convicção, essa certeza que Paulo teve, que mesmo preso, ele manteve a sua fé e escrevia cartas ali, abençoando, tranquilizando, fortalecendo as pessoas naquelas igrejas ali nas cidades ao redor, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por este início de ano, obrigado por tua presença e obrigado por tua palavra e pelos teus ensinamentos. Ajuda-nos a sermos sempre santos, não que não tenhamos pecados, mas que nós sejamos sempre determinados a viver de acordo com a tua vontade e a pregar a tua palavra. Esteja conosco e fortaleça a nossa fé hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, fique com Deus, mantenha a fé em meio às dificuldades e que esse ano novo seja um ano também de muitas bênçãos para cada um de nós. Até mais e até o nosso próximo estudo. Tchau.